Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Aproveitando que você está de pé, convido você a abrir no livro de Esther. O tema nessa noite é coragem para o propósito. Se não estiver faltando coragem, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui nessa noite para viver o propósito do Senhor, que nessa noite, pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus, possa nos despertarmos a ter uma coragem que venha do céu, a nos despertar a querer viver o propósito de Deus nesta terra. Coragem para o propósito. Esther, capítulo 4, versículo de número 16. Deus está chamando corajosos. Tem corajosos e corajosas aqui nessa noite? Você é uma corajosa, um corajoso do Senhor aí que está me assistindo online? Deus está te chamando. Deus tem pressa. Ele quer usar você. Creia nisso. Se disponha. Se disponha. Não tenha medo, pois Deus chama os corajosos. Esther 4,16. Glória a Deus. As bocas podem glorificar ao Senhor. Aleluia. Esther 4,16. Podemos ler? Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esther 4,16. Irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Vamos orar? Deus, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora neste momento, Senhor, que eu me esconda. Que eu me esconda atrás de ti. Pai, é uma palavra sucinta, mas que seja uma palavra cirúrgica, para que tudo aquilo que precisamos ouvir nessa noite, o teu Espírito Santo possa semear em nossos corações. Aquilo, Pai, que eu não conseguir falar, que o teu Espírito Santo esteja falando individualmente em cada coração que estão me assistindo, ou que vão me assistir e que estão aqui nessa noite. Faz mais uma vez, papai, eu te peço, me acrescenta a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Podei tomar o seu assento. Para nós podermos entrar na mensagem, na ministração dessa noite, eu quero te falar um pouquinho sobre Esther. Eu quero falar um pouquinho com você sobre Esther. Obrigado, meu lindo. Sobre Esther. No personagem, o tema central nessa noite é a coragem de Esther para poder cumprir o propósito de Deus para qual ela foi chamada. Esther era uma órfã, ela não tinha pai, não tinha mãe, ela foi criada pelo seu primo e não tinha, então Esther não tinha, olhando assim aos olhos nossos humanos, seria uma pessoa comum, Talvez você ache que Deus te chamou você para ser comum. Não, Deus não quer que eu e você nós sejamos comum. Deus quer que eu e você vivemos o propósito que Ele tem para conosco. Esther, então, vivia sua vida comum junto com seu tio, não foi educada por pai nem mãe, era órfã, e seu tio cuidou dela desde pequenininho. Só que na casa do rei Assuero, eles faziam uma grande festa, o rei Assuero. E o rei Assuero chamou a sua esposa Vashti, a rainha, para que ela pudesse se apresentar na festa onde o rei Assuero havia dado aquela festa. Porém, a rainha Vashti, ela desprezou a ordem do rei, que era para se apresentar diante dele, porque o rei queria mostrar a formosura da sua esposa para os seus convidados. Só que Vashti não aceitou o convite. Vashti não foi. Eu quero abrir um parênteses aqui e declarar: o rei é o nosso Deus. O rei Assuero é o nosso Deus. E o rei Assuero, nesta noite, que na presença, simbolicamente representando o nosso Deus, ele te chama, ele te convida, para que você possa se apresentar diante dele, porque ele quer realizar um propósito na sua vida, mas você só vai se apresentar se tiver coragem. Vença o seu medo, vença tudo aquilo que te insegura, toda a sua insegurança e se disponha para viver. O céu tem pressa. E Vashti não valorizou o chamado do rei. E Vashti não ter valorizado o chamado do rei, ela perde
a posição de rainha. Por favor, pare de fugir do rei. Pare de fugir do rei dos reis. Se apresente diante dele. Fala, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que eu e você, nós precisamos ser Marias nos dias de hoje, na qual o Espírito Santo apresentou diante de Maria. Maria falou, eis aqui a sua serva. Faça conforme a sua vontade. Quantos de nós temos fugido? Quantos de nós temos fugido da convocação do rei? Então aqui Vasti, ela não quis aceitar e ela, com isso ela perdeu o direito de ser rainha. Então o rei Assuero, ele faz uma convocação para que apresentasse todas as mulheres diante dele. Porque todas as mulheres tinham que se apresentar diante dele. E Esther era uma moça muito bonita. Então o seu tio Mordecai, seu primo, ele fala, tem uma ideia, ele fala, Esther, que você esteja não se cuidando do seu corpo com mirra, para que você, quando for, você possa se apresentar diante do rei e possa chamar a atenção do rei. E assim a Esther fez um tratamento com o seu corpo, um tratamento com mirra, para que pudesse se apresentar diante de Deus, diante do rei Assuero. E lá chega, então ela se apresenta diante do rei, e quando há um propósito do céu, o Senhor já faz tudo o que precisa fazer antes que você possa imaginar. Então Esther se apresenta diante do rei e foi amor à primeira vista. Foi paixão à primeira vista. Então Esther foi levantada para ser rainha sobre aquele momento. Esther foi ser levantada para ser rainha, porque havia um propósito na vida de Esther. Esther aceitou o chamado. Esther aceitou o propósito. Do que você tem fugido? Do que você tem fugido? Do que você tem dito não? Muitas das vezes, você tem dito não, não é para o homem. Você tem dito não para com o Senhor, para com o propósito do Senhor, para com a vontade do Senhor. Então, e com isso, Esther se tornou rainha. Por que Esther se tornou rainha? Porque havia um inimigo do povo do judeu. Havia um inimigo do povo judeu que queria matar todos os judeus. Este inimigo chamava Amã. Então Amã estava planejando matar todos os judeus. E Esther ficou sabendo disso. E o seu tio Mordecai falou, Esther, você precisa falar com o rei. Você precisa falar com o rei, porque senão nós vamos ser mortos. E você também corre o risco de ser morto, porque você também é da mesma linhagem do judeu. Então Esther, com coragem, mesmo não podendo, porque pela lei não era permitido ela se apresentar diante do rei Assuero, somente quando o rei Assuero chamasse. Mas Esther, aí tem um versículo que nós lemos. Esther disse, irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Esther dedicou querer cumprir o seu propósito, mesmo que isso custasse a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quantos de nós estamos deixando de cumprir o propósito do Senhor? Não por causa da nossa vida, mas por causa da nossa zona de conforto. Quantos de nós não quer deixar a zona de conforto para viver o propósito de Deus? O que eu já quero entrar na ministração. Talvez você já se sentiu desafiado a fazer algo que parecia maior do que você. Algo que exigia mais do que suas forças ou habilidade. Algo que Deus chamou você para fazer, exigia coragem, exigia fé, exigia confiança em Deus. Foi isso exatamente que Esther fez. Esther foi uma mulher corajosa. Esther foi uma mulher de fé. E foi uma mulher que teve totalmente confiança em Deus. Eu te pergunto e você responde para você mesmo. Como está a sua fé? Como está a sua coragem? Como está a sua disponibilidade? Esther, ela poderia ter escolhido se esconder. Poderia ter escolhido ficar silenciada. Protegida pela sua posição, pelo seu conforto no palácio. Poderia. Quantos de nós, né? Estamos preferindo conforto, preferindo ficar escondido.
Esther não preferiu o conforto do palácio? Não. Ela, quando percebeu que a sua vida estava entrelaçada ao propósito de Deus, Esther escolheu se levantar, agir, mesmo com medo. Não vou dizer que ela ficou com medo, a sua vida estava em risco. Ela não poderia apresentar diante do rei, mas mesmo com medo, ela foi. Pensa o seu medo. Cumpra a ordem do céu nessa noite. Cumpra a ordem do céu que o Senhor tem para você. Sua coragem, entenda uma coisa, sua coragem não era ausência de temor, mas era a presença de convicção. Ela tinha convicção, ela sabia que Deus havia colocado ali para um tempo como este. A Esther, ela entendeu o propósito de Deus. Ei, se Deus te colocou aqui há um tempo determinado para cumprir o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. Sabe o que eu entendo aqui? Esther nos inspira a compreender que as circunstâncias difíceis não são obstáculos. Eu não sei quais circunstâncias difíceis que você está enfrentando, que você está passando, mas ponha isso no teu coração, no nome de Jesus. Essa circunstância não é um obstáculo. Essa circunstância é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus através das nossas atitudes. Deus vai manifestar a glória dele na sua vida, na nossa vida, através das nossas atitudes, em nome de Jesus. Só que tem um porém. Antes de Esther agir, ela buscou em Deus, com jejum e com oração. Talvez Deus está convidando pessoas aqui nessa noite para orar mais, para jejuar mais, para buscar mais. Porque quando ela entendeu que precisava jejuar, precisava orar, ela entendeu que a força humana dela era limitada, mas a direção de Deus era divina. Era perfeita. Entende isso? Ela entendeu que a força humana era limitada, mas a direção divina era perfeita. A nossa força humana pode ser limitada, mas quando nós temos direção de Deus, ela se torna perfeita. A postura de Esther revela que nós precisamos estar totalmente seguros, mas totalmente dependente de Deus. Esther não estava totalmente segura, ela corria risco, mas ela estava totalmente dependendo de Deus. Aqui eu pergunto, quantos de nós hoje precisamos desta coragem de Esther? Quantos de nós? Quantos de nós? Você que está me assistindo ou vai me assistir? Quantos de nós precisamos da mesma coragem de Esther? Talvez Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para falar do seu amor, para falar da sua palavra. Talvez Deus está chamando alguém aqui nessa noite para perdoar. Talvez você precisa perdoar alguém. Talvez você precisa mudar alguns costumes. Talvez Deus está chamando, convidando alguém aqui nessa noite para mudar algumas coisas, para começar algo novo, ou até deixar algo para trás que você precisa deixar para trás. Enquanto não deixarmos o velho, o novo não chega. Talvez o medo tenha gritado mais alto que a voz de Deus. Que nessa noite, no nome de Jesus, você possa vencer todos os medos que têm gritado, todos os medos que têm tentado paralisar você, e creia na voz de Deus. Se foi Deus que deu a voz, então creia nisso, e Ele está provendo em seu favor. Em nome de Jesus, confia. Essa tempestade vai passar no nome de Jesus. Essa tempestade está por um fio no nome de Jesus. Entenda, todos nós iremos passar por tempestades. Mas a tempestade não é o fim. Ela é o começo para a manifestação da glória de Deus. No nome de Jesus. Esther, ela nos ensina hoje, nesta noite, que coragem não é ausência de medo, mas é a decisão de obedecer, confiando que Deus está no controle. Vou falar mais uma vez, com seus olhos fechados, com a mão na altura do seu coração. Esther, ela nos ensina hoje que coragem não é ausência de medo, mas é a decisão de obedecer, confiando que Deus está no controle. Confia, Deus está no controle. Lembre-se, sua coragem pode mudar a história. Sua coragem em Deus pode mudar a sua história.
Talvez a tua história não mudou ainda porque falta coragem. Sua coragem pode mudar a sua história, como mudou de uma nação inteira através da vida de Esther. Eu, você, nós precisamos aprender a caminhar com coragem. Quando surgir o medo, busque o Senhor em oração e em jejum. Vamos ter medo. É normal ter medo. Nós não somos super-heróis que não tem medo. E alguns até têm medo, né? Não. Quando surgir o medo, busque o Senhor em oração, busque o Senhor em jejum. Lembre-se, Deus te posicionou exatamente onde você está, com um propósito. O nome de Jesus. Ou se Deus nos trouxe até aqui nessa noite, se Deus tem levado você a um propósito, agora se você saiu sem direção, sem propósito de Deus, não tenha medo de voltar, não tenha medo de precisar voltar, volte, talvez voltando, dando um passo para trás, para que Deus possa te lançar mais além. Mas viva o propósito que Ele tem com você. Decida obedecer, mesmo quando não conseguir ver todos os resultados. Obedecer é difícil, ainda mais quando a gente não consegue ver o resultado. Nós não estamos vendo resultado aqui, não vê resultado ali. Não importa, obedeça, crendo que o resultado Deus vai te dar. Apoie na sua comunidade de fé, como Esther fez. Esther, ela falou assim, chegou diante do povo, olha, eu vou me apresentar diante do rei, mas eu quero que todo o povo jejue. Ei, se você está numa guerra, não entre nesta guerra sozinha. Manda um zap para tua amiga, manda um zap para o teu amigo, manda um zap para nós, para os seus pastores. Nós vamos estar aqui disponíveis a jejuar com você, a orar por você, a interceder por você. Entenda, você não está sozinho nesta guerra, você não está sozinha. Busca alguém que possa orar, que possa interceder, que possa jejuar por você. Esther só venceu a guerra porque ela entendia que não dependia da força somente dela. Ela precisava da comunidade, ela precisava do povo em seu favor. Talvez não vão ter muitas pessoas ao seu favor, mas eu acredito que pelo menos um vai ter. Chame ajuda deste um. E se não tiver este um, nós estamos aqui para jejuar, para orar, para interceder por você. Creia que através das nossas forças juntas, Deus pode agir em seu favor. Confie, Deus vai na sua frente, Ele peleja com você. Que nessa noite nós possamos orar ao Senhor na seguinte oração. Que nós possamos orar assim, ó, só os. Senhor, dá-me coragem de Esther. Senhor, se eu estiver me escondendo, me ajude a sair desse esconderijo. Não permita que eu me esconda e nem fuja do seu chamado que me confiaste. Perdoe se alguém estiver fugindo, Senhor. Que mesmo diante do desafio, eu confie que tu me colocaste aqui, porque há um propósito para realizar em seu favor. Sustenta-me, Senhor, com a tua força. Guie-me com a tua sabedoria. Usa a minha vida para glorificar o teu nome. Que essa seja a nossa oração. No nome de Jesus. Eu quero concluir com essa frase. Talvez você esqueça de tudo que eu preguei hoje. Falei que seria uma palavra rápida, mas que ela possa ser cirúrgica em nosso espírito. Coragem não elimina o medo, mas revela a confiança de quem depende totalmente de Deus. Coragem não revela o medo, mas revela. Coragem não elimina o medo, mas revela a confiança de quem depende totalmente de Deus. Abra comigo lá em Josué, capítulo 9, para que eu encerre aqui. Josué 1:9. Antes de eu ler Josué 1:9, vou falar essa frase para que ela possa entrar no teu coração. Coragem não elimina o medo, mas revela a confiança de quem depende totalmente de Deus. Pois em Josué, capítulo 1:9 diz: esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. Ei, não é o Cristiano, não é a Carolina, não é fulano, não é o Bertrano, não é Ciclano, não é seu marido, não é seu filho. É Deus! Tenha coragem. Esther nos inspira a confiar em Deus, a ter coragem para cumprir o propósito que Ele nos confiou, mesmo quando o medo tenta paralisar. Concluo dizendo, Esther nos inspira a confiar em Deus, a ter coragem para cumprir o propósito que Ele nos confiou, mesmo quando o medo tentar nos paralisar. Amém, Jesus? Se você pode, se coloque de pé. Aleluia, Deus. Eu paro por aqui. Agora é você e Deus. É você e o Espírito Santo de Deus. Você que está aí do outro lado, feche seus olhos. Peça para que o Senhor te dê coragem. Peça para que o Senhor te dê coragem. Como foi lido aqui em Josué capítulo 9, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, o Senhor é contigo! Em nome de Jesus!